Meu convidado agora é o Danilo Montemor. Ele é gerente de monitoramento costeiro da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. A gente vai explicar exatamente o que é, né, essa ZEC, que eu falava agora há pouco, né, um termo utilizado para expressar o zoneamento ecológico econômico costeiro, que está sendo desenvolvido aqui no Espírito Santo. Não é isso, Danilo? Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. É Obrigada, isso viu, mesmo, pela sua participação aqui conosco. por nada. O nome é grande e tem um desafio muito legal que é um projeto do governo do estado que está dentro do rol de projetos prioritários do nosso governador. E a gente vai estar falando um pouquinho, explicando para os ouvintes sobre o que é esse zoneamento, né? É o primeiro, não é? Aqui dentro do nosso estado, sim, o primeiro zoneamento. A gente tem outros estados que estão em processos de implementação, né? O zoneamento, os olhares para a parte costeira começaram a se voltar, não só a nível estadual, mas a nível nacional, de uns 10 anos para cá, né, Fernanda? Uhum. E principalmente se você for olhar na perspectiva ambiental, de preservação, e olhando para um desenvolvimento ordenado e que tem essa preocupação com o meio ambiente, né? Uhum. E como que é feito esse zoneamento? E o que vocês buscam aí? Que tipo de informação a gente vai resgatar? Perfeito, Fernanda. Esse é um projeto do nosso governador, Renato Casagrande, com o apoio do Ricardo Ferraço, e que foi alocado para o nosso secretário de Meio Ambiente, Felipe Rigoni, que aceitou esse desafio de cumprir uma obrigação legal que está definida tanto pela por lei federal quanto por lei estadual, da gente estar zoneando o estado numa perspectiva econômica, ecológica e social, né? O nosso governador, ele optou por começar pelo zoneamento ecológico econômico costeiro. A gente tem, na verdade, a obrigação de zonear o estado inteiro, né? Mas ele optou pelo zoneamento ecológico econômico costeiro exatamente pelo potencial de desenvolvimento e de preservação que a gente tem dentro da nossa costa, né? O que é o zoneamento? O zoneamento, ele nada mais é que um instrumento básico de planejamento, e aí para facilitar para as pessoas entenderem, né? Imagine que você pegue todas as informações sociais, econômicas e ambientais de uma determinada região, e vamos lembrar dos mapas, né? Aqueles mapas quando a gente estava nas aulas de geografia. Imagina você pegando essas informações e colocando todas elas dentro de pontinhos dentro dos mapas. E aí, quando você concatena essas informações, quando você sobrepõe essas informações, tanto as informações sociais, quanto as econômicas, quanto as ambientais, você passa a ter zonas. Essas zonas vão ser zonas por exemplo, zonas de preservação ambiental, zonas de potencialidade de desenvolvimento econômico, de potencialidade de desenvolvimento ecológico, de potencialidade de desenvolvimento, por exemplo, do turismo. Então, a gente passa, ao sobrepor camadas, né, de informação que são tanto sociais, quanto ecológicas, quanto econômicas, a gente consegue entender um pouco melhor o que é o nosso Estado, quais são as necessidades do nosso Estado, quais são as potencialidades do nosso Estado, e principalmente olhar também para áreas em que a gente precisa ter uma atenção maior e canalizar investimentos. Então, ele é um documento, né, que é elaborado para o Estado, que vai servir para que o Estado consiga ordenar e planejar a ocupação do território costeiro marinho, mas com vistas, né, não só ao desenvolvimento ordenado, mas também com a preocupação do meio ambiente, que é um dos pontos que o governo do Casagrande ele tem como premissa, né? Danilo, de que forma o Estado, a iniciativa pública e também a iniciativa privada podem explorar essa nossa linha costeira? Exatamente, Fernanda. Quando a gente olha para dentro da nossa lei, ela diz o seguinte, que o zoneamento, ele é um documento que ele deve ser seguido tal como as leis municipais, estaduais e federais. Ele tem que servir de base, inclusive, para os processos de licenciamento ambiental e fiscalização. Ou seja, na medida em que a gente passa a conhecer as características da nossa costa, né? E aí por costa lê-se os limites territoriais dos municípios costeiros, que são 19 no nosso estado, não só aqueles que fazem frente com o mar, né? Mas a nossa lei ela define alguns municípios cujas atividades têm ação direta na região costeira. Então eles também são classificados como municípios costeiros. Então no final são 19. Uhum. Então, o que esse zoneamento vem fazer é permitir a gente entender, né, esses 19 municípios em todo o seu limite territorial, não só na parte, né, de costeira, a parte da costa, né,
e também, no mínimo, 12 milhas para dentro do mar, que é o que nós chamamos de mar territorial. E aí a gente vai saber o que pode fazer, como fazer, quais são as restrições, quais são as potencialidades, quais são as necessidades de intervenção. E isso é muito bom para fins de políticas de planejamento ordenado, porque tanto o Estado quanto o município vão conseguir orientar, né, as suas diretrizes, os seus investimentos, as necessidades de intervenção, e principalmente também para os empresários e para a população, né, que é um documento que dá um pouco mais de clareza e segurança jurídica do que fazer, como fazer e onde fazer, né? E eu estou olhando aqui pela ótica, né, do que o Estado tem. A gente tem no mar atividade pesqueira, Perfeito. petróleo, né, energia, de um modo geral, turismo, esporte e lazer. Isso tudo está dentro da zona do zoneamento? Tudo está dentro. Se a gente for olhar, por exemplo, numa perspectiva de atividades econômicas, né, que foram essas que você citou, o governo do estado, a gente tem a reforma tributária que vai começar agora em 2027, né, e ela vai estar a pleno vapor em 2030. Então, muitos estados e muitos municípios, eles já começam a se preocupar, né, em como orientar e desenvolver, né, e criar incentivos para que o desenvolvimento possa ele se dar sem que a gente tenha, né, redução da nossa arrecadação tributária e, consequentemente, redução da capacidade de investimento, né? Essa é uma preocupação do nosso estado, no sentido de promover o desenvolvimento de determinados setores em que nós temos potencial, né? O Espírito Santo, por exemplo, a costa, e aí por isso começando pela parte costeira, né? Esses setores que você citou, o setor de turismo, o setor de energias renováveis, toda a parte da cadeia produtiva, da indústria de base, né, que sustenta a nossa cadeia produtiva, o setor logístico também é um setor que tem recebido muitos investimentos, o governo do estado tem priorizado para que o Espírito Santo se torne um polo logístico não só nacional, mas internacional. Então, toda essa cadeia, e aí não só pensando, né, nessas atividades que estão na água e nas atividades que estão ali próximas à costa, né? Se você for pensar o turismo ecológico, por exemplo, o turismo rural, se ele está dentro do limite territorial do município costeiro, ele também entra no processo de zoneamento. Ou seja, são todas as atividades econômicas, né, que estão dentro do limite territorial dos municípios costeiros e dentro do mar territorial, que são até 12 milhas, né, para além da linha de costa, que é onde o estado ele tem, faz parte, né, do território do estado, onde ele tem capacidade de intervenção. Uhum. Quais foram as regiões que vocês dividiram? O nosso estado, ele tem 19 municípios costeiros e, por lei, elas estão divididas em 5 regiões, 5 macro-regiões, né? O extremo norte, o centro, o sul e o extremo sul. O zoneamento, ele não necessariamente segue um limite geográfico, né? Porque ele, na medida em que a gente compilar e concatenar essas informações, a gente vai entender como que as informações sociais se sobrepõem às informações ambientais, ou como que as informações ambientais se sobrepõem às características econômicas, e ali a gente vai encontrar zonas. Então, se a gente for pensar, por exemplo, você tem determinadas unidades territoriais, elas têm influência de bacias hidrográficas, elas têm influências de comunidade pesqueira, ela tem influência de marisqueiros, de povos tradicionais, ela tem, né, então, ela tem ali uma característica cultural e social muito grande, e ambiental muito grande, né? Essas características, portanto, elas acabam se sobrepondo a outras atividades econômicas. Mas você tem algumas outras áreas em que você tem um potencial de desenvolvimento econômico muito grande, e aí a gente tem, né, que trabalhar esse potencial de forma ordenada e planejada, né, para que a gente faça esse desenvolvimento com sustentabilidade, né? Ou seja, preservando o meio ambiente e essas características culturais, né? Uhum. E aí vocês definem aquilo que é permitido e o que não é permitido? A ideia do zoneamento não é necessariamente nós definirmos o que pode e o que não pode, mas na medida em que nós levantamos todas as legislações estaduais, municipais e as informações que estão dentro dos municípios, sejam nas secretarias municipais, sejam nas secretarias estaduais, sejam dentro da universidade, porque nós temos muita pesquisa, né, que é feita dentro da universidade, a UFES, por exemplo, o Instituto Federal também, que fazem pesquisa da nossa costa, né, da nossa região costeira, dentro de outros institutos, como, por exemplo, o Instituto Jones, que faz um trabalho muito bacana de mapear o Espírito Santo, tem inclusive o Geobases, que é uma plataforma que quem quiser acessar, ela
ela é disponível para a população e a gente consegue ver muitas informações georreferenciadas, né, dentro do mapa, como se fosse um Google Earth, né? Então a gente junta todas as informações dos municípios, do estado, da própria União, das instituições, né, que estão colaborando com o governo do estado, para que a gente consiga fazer no primeiro momento um diagnóstico do estado, e aí a partir desse diagnóstico a gente faz um prognóstico em função dessa situação atual. O que seria esse prognóstico? Esse prognóstico seria, olha, quando eu passo a olhar para o que está dentro da lei, para o que as leis já permitem, ou para o que as leis não permitem, né? Ou seja, para as restrições legais, a gente passa a identificar no mapa essas características. Então, não cabe ao zoneamento dizer o que especificamente por ele em si só, o que pode ou o que não pode. O que ele faz é reunir esse conjunto de informações que já dizem o que pode ou o que não pode, em um único banco de dados, e aí esse banco de dados, ao ser georreferenciado, ele passa, né, em um mapa e nas zonas, aí sim, a dizer o que pode ou o que não pode. Entendi. Mas a ideia é, essa base de informações, ela já vem, né, das leis municipais, ela já vem dos planos diretores municipais, ela já vem das leis estaduais, das leis federais. O que a gente faz é reunir esse conjunto de informações que muitas vezes estão dispersas, né, para que a gente possa, de fato, conhecer o nosso litoral, e aí criar as zonas, e a partir dessas zonas, a gente propõe diretrizes, aí sim, diretrizes para que o Estado possa atuar em termos de investimento, ou em termos, inclusive, de outras legislações que possam se fazer necessárias para poder regulamentar a nossa região costeira, né? Porque aqui a gente está falando de praia, de mangue, de restinga, não é? Perfeito. Então, numa perspectiva ambiental, por exemplo, todos esses biomas, desde a cadeia de coral, a parte de, né, a restinga, que é importantíssima para fins de proteção da linha de costa, né? A gente vê diversos municípios que, às vezes, eles, por a gente não ter, às vezes, as nossas restingas preservadas e o processo de ocupação, ele se dando de forma desordenada, e mais as alterações climáticas, né, que a gente vem vivenciando, você vê um avanço, né, da linha de costa, um avanço do mar, né? E aí a gente tem sérios problemas, porque são regiões em que elas têm pessoas nessas regiões, né? Elas são regiões muitas vezes populosas. E aí o município ele tem que fazer algumas intervenções, um engordamento praial, por exemplo, ou a construção de alguns decks para poder conter, né, esse avanço do mar. São projetos muito caros, né? São projetos na casa de 90, 100, 150, 200 milhões de reais. E a restinga, que é uma vegetação que a gente tem que proteger, não só apenas por uma questão ambiental, mas também se você for olhar para esse lado da perspectiva econômica, porque ela é que evita, né, por exemplo, que nós tenhamos a erosão das nossas praias, né, daquela região em que você tem o contato com o mar, né? E aí, automaticamente, você evitando esse processo erosivo, você reduz o avanço do mar. E aí, ao reduzir o avanço do mar, você reduz os problemas, né, que eventualmente os municípios podem ter. Então, projetos como esse, que identificam as nossas áreas de restinga, e esse é o objetivo do zoneamento, né? Então, identificar as áreas de restinga, identificar os manguezais, identificar todas as bacias hidrográficas, identificar todas as características naturais e colocar essas características naturais dentro de um mapa, elas são importantes para que o Estado consiga olhar e dizer, olha, aqui eu tenho necessidades de interferência para fins de preservação. Nessa outra área, na parte de restinga, por exemplo, nessa outra área aqui eu tenho mangues que estão em regiões populosas, então tenho que fazer alguns trabalhos específicos. O zoneamento, ele tem esse objetivo de dar essas diretrizes para o Estado, para que isso se transforme em políticas públicas depois, né? Danilo, tem municípios no Espírito Santo que não são líderes de litoral, mas são costeiros? Tem municípios que não têm litoral, mas são costeiros. Quais são? Por exemplo, Soretama é um município que é considerado, está no norte do estado, né? Está pertinho ali de Linhares, de Jaguaré, é considerado um município costeiro. Se você for olhar, Cachoeiro de Itapemirim também é considerado um município costeiro, e aí a gente pensa, né, como que Cachoeiro, como que Soretama são considerados como costeiros se eles não têm praia, se eles não têm mar, né? A legislação, ela define como costeiro não apenas aqueles que têm linha de costa, mas aqueles cuja ação seja via atividade econômica, ou seja, via algum outro tipo de ação, até ambiental, elas têm interferência direta na costa. Entendi. E aí,
né, você tem a classificação de outros municípios como municípios costeiros, como é o caso, por exemplo, de Soretama e de Cachoeiro de Itapemirim. Ok. Um projeto, quando ficar pronto, é para quantos anos isso? O zoneamento, ele tem que ser feito e atualizado no mínimo a cada 5 anos. Ok. Então, esse ano, a gente está conduzindo o processo de zoneamento aqui dentro do estado. Na verdade, ele começou em 2024, o processo de planejamento, né? Se a gente for olhar para o que o Ministério do Meio Ambiente, e a gente está seguindo exatamente as diretrizes metodológicas do Ministério do Meio Ambiente, o projeto ele tem 4 fases. A fase inicial é a fase de planejamento, aquela em que a gente faz articulação institucional, em que a gente conversa, né, com as instituições, porque a gente tem um banco de dados, né, a ser coletado para que a gente consiga entender, né, a situação atual do Estado. Então, a gente tem que ter uma articulação institucional, a gente tem que identificar demandas, né, demandas locais, a gente tem que fazer mobilização de recursos para que o projeto possa se consolidar, né? Esse processo todo ele foi feito ao longo do ano passado, e aí um ponto muito positivo do nosso projeto, nessa consolidação, foi que o projeto ele foi formado por pesquisadores e por pessoas que trabalham dentro dos nossos órgãos estaduais ou federais e que atuam diretamente aqui no estado, diferentemente de outros zoneamentos de outros estados que foram formados a partir de empresas que foram contratadas, né? Qual que é a Entendi. vantagem de uma formação, né, de um zoneamento com pessoas do Espírito Santo e que entendem do Espírito Santo? A facilidade de obter informações e de estar mais próximo daquilo que de fato a gente tem que estar zoneando, né? Então, por exemplo, na nossa parte social, nós temos a Paola, que é pró-reitora de extensão da UFES, ela é coordenadora do nosso eixo social. O Felipe Storck, que inclusive faz toda sexta-feira às 11 da manhã com você, Fernanda, Isso. e esse é o nosso coordenador do eixo econômico. O Jonatas Barreto, ele é um doutor em oceanografia, que é coordenador do nosso eixo ambiental. Todos os 3 são doutores, tanto do eixo ambiental, quanto do social, quanto do econômico, e abaixo deles nós temos uma série de outros bolsistas que também são doutores. No total, a gente tem 25 doutores trabalhando dentro do time, mais uma série de outros colaboradores que estão de forma voluntária no projeto, que é muito legal. O Estado abriu, né, eu particularmente como coordenador, eu também sou professor da FUCAP, né? Então eu tenho esse pezinho na academia e aí a gente tem uma vantagem muito grande de trazer um time muito qualificado para poder trabalhar num processo, que é um processo desafiador, né? Você juntar informações do estado inteiro, né? Mas é muito importante para fins de planejamento, né? E esse é um dos principais pontos que o governador colocou para a gente. Olha, a gente Uhum. precisa, né, ter o desenvolvimento, mas ter um desenvolvimento ordenado, planejado, com a preocupação com o meio ambiente muito grande. E por isso o zoneamento, né, ele precede todo esse processo de desenvolvimento, né? Danilo, obrigada, viu, pela sua gentileza e pela conversa aqui conosco, hein? Por nada, Fernanda. À disposição, sempre que você quiser, estou aqui para poder estar falando e trazendo informações do projeto. Aqui a gente falou de uma perspectiva um pouco mais técnica sobre o que é o zoneamento, né? Mas vão ter vários pontos específicos que, se você, né, quiser estar discutindo depois, dentro, né, da parte de bacias hidrográficas, dentro da parte de alguma atividade econômica, seja o turismo, que o Estado tem, né, investido muito e o nosso Estado é belíssimo, né? A gente está vendo o Carnaval agora e a cada ano que passa a festa vem ficando mais bonita, né? Características do setor logístico, de energias renováveis, né, de toda a cadeia produtiva. Então, assim, eu estou à disposição para a gente poder estar fazendo essa discussão e sempre com essa preocupação com a preservação do meio ambiente. É isso aí. Te agradeço muito, tá? Será sempre muito bem-vindo. Até Por uma nada, eu que próxima. agradeço. Obrigado, Fernanda. Um abraço. Abraço aos ouvintes.